Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Semana passada a gente viu um pouquinho dos anelídeos e dos moluscos, né? Que são dois filos super legais. Espero que vocês tenham conseguido observar alguns desses animais. Essa semana a gente vai entrar num outro filo, o filo dos artrópodes, que são representados pelos insetos. Né? Insetos, besouros, caranguejos, lacraias, todos esses animais que apresentam, então, uma articulação dos pés, né, com a presença desse exoesqueleto, uma estrutura rígida por fora, são chamados de artrópodes. Né? Eles são invertebrados, né? Então, quer dizer, não possui uma presença de uma coluna vertebral, uma estrutura de notocorda, algo nesse sentido. São seres invertebrados, mas que apresentam as pernas muito articuladas e a presença também de antenas. Né, a maioria deles apresentam antenas. Eles vão ter, gente, uma estrutura, um esqueleto externo chamado de exoesqueleto, né, uma cutícula que recobre todo o corpo e às vezes ele passa por processos de muda, que também é chamado de equidise. Não sei se vocês já viram o esqueleto, o exoesqueleto de uma cigarra. A cigarra faz isso muito frequentemente e deixa a sua equidise, a sua muda ali. Aí depois você pega, você vê que é uma estrutura rígida, formada de uma substância chamada quitina, que é o que ele faz com que ele consiga crescer. Né? Então, ela consegue crescer até determinado tempo, depois é como se essa roupa, né? essa armadura ficasse muito rígida e ela tem que fazer a troca. E ela sai dessa estrutura de armadura, produz uma outra que, na verdade, já está em fabricação, para ela conseguir, então, continuar o seu processo de crescimento. Né? Então, aqui que está escrito ó, o processo de muda ou equidise. Né? Eles são um grupo de animais muito variáveis, gente. Assim, na verdade, dentro da classe insecta, é a classe com maior número de animais, né? Então, a gente tem insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes, diplópodes, que vocês vão saber ali na frente. Aqui, ó, é a cigarra, então, fazendo o processo de muda. Normalmente, quando a gente encontra esse exoesqueleto, essa estrutura, às vezes fixada na árvore, em algum galho, né? Esse é o processo. Dentro do filo dos artrópodes, a gente tem a classe dos insetos. Né? Então, a gente vai ter várias classes que vão, então, compartimentar esses animais. Os insetos, eles são um grupo mais variado. Né? Ele tem milhares de espécies escritas e milhares de espécies ainda que vão ser descritas. Então, barata, percevejo, besouro, abelha, mosquito, borboleta, louva-a-Deus, bichos-paus. Amanhã eu tenho até uma surpresa para vocês, né, hoje, na hora que vocês terminarem esse vídeo. Eles vivem tanto em ambiente aquático quanto em terrestre, né, possuem asas, e eles vão ter algumas características, então, que são exatamente dessa classe, da classe dos insetos. Então, eles vão ter os olhos compostos, eles vão ter a presença de um par de antenas apenas, certo? Eles vão ter pernas articuladas divididas em 3. Então, são 3 pares de pernas articuladas e o corpo dele é dividido em cabeça, tórax e abdômen. E algumas espécies vão ter a presença de asa, nem todos vão ter essa estrutura. O que é estruturalmente da classe insecta, desse grupo de animais de insetos? 3 pares de pernas. Né? 3 pares de perna é obrigatório. Se você encontrou um animal, você não tem certeza se ele é um inseto, se ele é uma aranha, um aracnídeo, ou um diplópodo, ou se, né? Você está com dúvida sobre ele. Conta o número de patas. Ele tem 3 pares, pode saber, é um inseto. A outra coisa que caracteriza muito o grupo é a presença de cabeça, tórax e abdômen, mas isso também é presente num outro grupo, tá bom? E a presença de apenas um par de antenas e a presença desse olho composto, então, que faz com que eles tenham uma percepção de imagens e cores, né, muito diferente de como a gente percebe o ambiente. Né? A alimentação também é muito variável, eles podem ser herbívoros, carnívoros, né? O sistema digestório é completo, a boca apresenta algumas especializações, então, que vai fazer ele conseguir sugar, e tem espécies que são sugadoras, outras que são mastigadoras, outras que são de picar,
né? Depende do tipo, né? A especialização do que ele faz. Por exemplo, a borboleta tem aquela probóscide, que é uma língua muito comprida que vai fazer com que ela seja uma sugadora. Né? A respiração acontece por meio de tubos chamados de traqueias, distribuídos no interior do corpo e que levam o oxigênio diretamente para os pigmentos respiratórios, né? Sem depender de pigmento. Então, se você olhar a estrutura, vocês vão ver que são animais que não apresentam hemoglobina, né? Nem uma hemolinfa, como era no caso dos anelídeos, que tinham isso, né? Então, essas traqueias fazem com que esse oxigênio vá direto para onde precisa, para onde esse precisa ser utilizado. Então, vai direto para os tecidos, né? Em alguns pontos desse sistema, as traqueias se abrem para o exterior do corpo por meio de orifícios chamados espiráculos, por onde ocorrem as trocas gasosas por os ambientes. Então, se vocês olharem assim, na parte externa da abelha, né, lógico que vocês não vão pegar uma abelha, mas ela tem umas estruturas laterais assim que faz com que essas trocas gasosas ocorram. Então, leva até o tecido, do tecido é liberado por esses espiráculos, no caso, o CO2. Eles apresentam a reprodução sexuada, então quer dizer, vai ter desculpa, troca, então, né, algum tipo de troca de gametas, e a fertilização normalmente ela é interna. A maioria é ovípara, isso quer dizer que elas botam ovo, mas a gente tem algumas espécies ovovivíparas que botam ovo ou que já liberam os pequenos animais. Né? Na cópula, os machos, na maioria das espécies, depositam os espermatozoides no interior do corpo da fêmea. E os espermatozoides fecundarão os ovos, que passam por um período de desenvolvimento no interior da fêmea. Por isso que a gente fala que a fertilização é interna, tá? E depois da postura, esses ovos, então, recebem uma casca para evitar a perda e depois eles são liberados, então, para o ambiente. Né? Não sei se vocês já perceberam, a de borboleta, os ovinhos, a fêmea vai lá e coloca, às vezes ela coloca até na própria parede. A gente estava com muito ovinho de borboleta amarelo. E o desenvolvimento dos insetos ocorre de maneira diferente. Então, isso aqui é muito importante, que é o processo de metamorfose que ela pode ter, né? Então, dependendo do tipo, ela pode ser uma metamorfose completa ou incompleta. A metamorfose completa, que é a metamorfose da borboleta, por exemplo, ela vai ter os ovos, que esses ovinhos que eu estou falando para vocês que a gente está vendo bastante. Depois ela vai ter o desenvolvimento da larva. Essa larva, então, forma uma pupa, que no caso é o casulo, para depois se transformar na espécie adulta. Tá? Isso é uma metamorfose completa: ovo, larva, pupa e adulto. Tá? Agora, existem animais que não fazem essa metamorfose completa. Elas vão fazer somente ovo, as formas jovens, que são chamadas de ninfas, e o adulto. Outra espécie também que faz isso é o gafanhoto. Né? O gafanhoto tem esse tipo de desenvolvimento. É uma metamorfose incompleta porque não tem a presença, né, de uma lagarta, uma pupa para ter um adulto. Eles já saem pequenas ninfas jovens que depois se organizam, depois crescem, se transformam nesse adulto. Né? Então, é uma metamorfose incompleta, que é o exemplo aqui no caso do percevejo. Tá? Então, os insetos, existem alguns também que não sofrem nenhum tipo de metamorfose. Do ovo, eles já viram as formas que já são as formas adultas, né? Esse tipo de desenvolvimento é um desenvolvimento, ele tem, né? Ele já tem as formas semelhantes às do adulto, né? E aí, apenas tem a maturidade sexual. Então, depois do ovo, ele já tem essa forma dos jovens adultos e já tem esse processo, né? Durante o desenvolvimento juvenil, sofre uma série de mudas que resultam no crescimento do corpo, amadurecimento dos órgãos reprodutores, tornando então o animal apto à reprodução. Então, esses são que não sofrem metamorfose, eles não passam por nenhum tipo de metamorfose, que também são chamados de ametábolos, mas aqui para vocês ainda não vem a caso, tá? Aqui a gente tem um pequeno texto falando sobre a questão da produtividade, a morte deles, né? E a importância, então, por exemplo, das abelhas, a questão do desmatamento. E aí vamos entrar num outro grupo que são chamados dos crustáceos, né? Os crustáceos, gente, são representados principalmente caranguejos, siris, lagostas, lagostins, camarões,
né? Esse grupo, né, vai ter uma carapaça de quitina, né, que a gente já consegue ver, então a gente aqui já pegou, então já sabe muito bem como é que é. Vai ter os apêndices articulados, né? Apresenta uma diversidade de formas, hábitos e tamanhos. A maioria é de vida livre, né, encontrada no ambiente marinho, mas a gente tem representantes de água doce e do solo, como por exemplo o pitu, que é um camarão que vive em água doce. Tá? E o tatuzinho bolinha, aquele tatuzinho de jardim, também é um representante desse grupo. Tá? A representação, o corpo é variável, né, mas ele vai ter a presença de antenas. Ele vai ter, então, em vez de uma cabeça, um tórax e um abdômen, ele vai ter um cefalotórax. É só a gente lembrar do camarão, né? Ele não tem uma divisão entre cabeça e tórax, é uma estrutura só. É um cefalotórax e a presença aqui atrás desse abdômen, tá? Que é segmentado, ele vai ter presença de antenas, mas isso é uma das características, então, do grupo deles, tá? A alimentação é bem variada, eles podem ser herbívoros, carnívoros ou parasitas. Eles vão ter um sistema digestório completo também, e as trocas também vão ser por meio de brânquias, diferente lá dos insetos que são por traqueias. Eles vão ter os sexos separados, é ovípara e a fecundação também é interna. E os ovos podem se desenvolver dentro do corpo da fêmea ou no meio externo, já que o desenvolvimento pode ser indireto, com observação de fase larval, ou direto, em que os jovens são semelhantes aos adultos, mas menores e sexualmente imaturos.